Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos começar a ler este livro, O Espírito Santo e o Tempo do Fim. Este manual, ele é 10 dias de clamor e 365 dias de oração. Então, durante 10 dias, nós vamos ler vários assuntos sobre o Espírito Santo. Quem ele é, o que ele faz e tantas outras coisas mais relacionadas à pessoa do Espírito Santo. Eu peço a vocês que, junto comigo, façam uma oração neste instante e vamos então dar prosseguimento à leitura do manual. Querido Jesus, grata eu sou a Ti, Senhor, por este momento. Te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja agora, para que possamos compreender a mensagem que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e agradecemos. Amém. Então, no primeiro dia, a gente vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E nada melhor começar por uma pessoa que esteve aqui em nosso mundo sem pecado. Estou falando da pessoa de Jesus Cristo. E na sua palavra em João 3, 5 e 6, Jesus fala o seguinte: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A palavra de Deus revela de maneira clara e abrangente a natureza e a função do Espírito Santo. Ele não é uma energia ou um poder impessoal, mas uma pessoa divina que trabalha em nosso favor e habita em nós. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14. Em um mundo repleto de incertezas, ansiedades e desafios, é essencial saber que não estamos sozinhos. A promessa de que o Espírito Santo estaria conosco para sempre nos fortalece, conforme e guia, dando-nos a certeza da presença constante deste amigo fiel. Na Bíblia e nos escritos de Ellen White, encontramos muitas evidências da personalidade do Espírito Santo, revelando que ele tem inteligência, emoções e vontade. Agora nós vamos dar uma pausa para uma coisinha. Motivos pelos quais você e eu podemos orar. Primeiro motivo, para que reconhecemos e oremos e honremos a pessoa do Espírito Santo como Deus. Para que busquemos desfrutar a amizade e a companhia do Espírito Santo todos os dias. E no momento de refletir? No momento de refletir, diz assim: relembre uma ocasião específica em que o Espírito Santo agiu em sua vida. Então, isso é uma coisa pessoal, você vai relembrar, né? E no tempo de orar? No tempo de orar, diz em quais áreas você precisa da ajuda do Espírito Santo para mudar. Expresse esse desejo por meio de uma oração escrita. Então, por que aqui está falando que a gente deve pedir ao Espírito Santo? Lembre que quando Jesus ressuscitou, ele foi vir visitar os discípulos, né? Passou 40 dias com os discípulos depois de sua ressurreição. Ele se despediu dos discípulos e estava subindo aos céus. E eles estavam chorando ali. E um anjo se aproximou e disse: varões galileus, por que vocês estão chorando? Este mesmo Jesus que está subindo voltará da mesma forma que subiu. Mas Jesus, antes de subir, ele falou as seguintes palavras: vou ao Pai, mas antes que eu vá, vou enviar a vocês quem? O Espírito Santo, para que vocês não fiquem sozinhos, né? E que mais? E ele ficará com vocês até que eu venha, né?
Então, a palavra revelada diz assim: atributos do Espírito Santo. Ele ensina, mas o Consolador, o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. João 14, 26. Fala. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Atos 13, 2. Testifica. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, 26. Intercede. Também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Guia. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, e ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. João 16, 13. Pode ser entristecido, e não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 4, 30. É possível mentir a ele. Então Pedro disse a Ananias: por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Santo Espírito, retendo parte do valor do campo? Atos 5, 3. Na fórmula batismal, Mateus 28, 19, e na bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 13, o Espírito Santo é mencionado ao lado do Pai e do Filho, o que indica sua igualdade em natureza e divindade. Ele esteve presente na criação, Jó 33, 4. Além disso, teve papel de destaque na encarnação, no batismo e no ministério e na ressurreição de Jesus. E aqui tem vários versos, né? Diz Lucas 1,35, Mateus 3,16, Lucas 4,1, Romanos 8,11. E na capacitação da igreja cristã, Atos 1,8, Atos 16, 6 e 7. Então, aqui a gente vê que o Espírito Santo, ele tem várias funções. E assim como uma pessoa, ele ensina, ele fala, ele testifica, ele intercede, ele guia, né? Ele pode ser entristecido, você pode mentir ao Espírito Santo, né? Então, assim, mas ele sendo como Deus, né? Ele pode todas as coisas. Porque ele está aqui nessa terra para cuidar dos filhos de Deus, né? E ensinar e guiar na verdade, né? Na justiça e no juízo. Testemunho inspirado. Há 3 pessoas vivas pertencentes à Trindade Celestial. Em nome desses 3 grandes poderes, Pai, Filho e Espírito Santo, aqueles que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes cooperam com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver uma nova vida em Cristo. O mal vinha se acumulando por séculos e só poderia ser restringido e resistido pelo eficaz poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que viria com uma energia não modificada, mas na plenitude do poder divino. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual da alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Ele reveste com os atributos de Cristo aqueles que o recebem. Ele
é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado, porque o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária cultivada para o mal e gravar o próprio caráter da sua igreja. E aqui, indo para o fim, né? Vida transformada. O fato do Espírito Santo ser uma pessoa indica que nosso relacionamento com ele deve ir além do mero formalismo e da religiosidade superficial. Devemos tratá-lo como um amigo íntimo, um conselheiro sábio e um companheiro constante. Isso implica que devemos ouvir a sua voz. Assim como o Espírito Santo fala à Igreja Apostólica, em Atos 13, 2, devemos estar atentos aos sussurros e impressões que ele deixa em nossa mente. Isso pode acontecer por meio da leitura da Bíblia, da oração ou até mesmo de uma intuição clara em momentos de decisão. Ser sensíveis aos seus sentimentos. A afirmação de que o Espírito Santo pode ser entristecido é um chamado poderoso à santidade. Nada do que somos ou fazemos passa despercebido aos olhos dele. Isso nos motiva a abandonar o pecado e cultivar virtudes com paciência, domínio próprio e amor, buscando viver de maneira que lhe agrade. Permitir sua intercessão em nossas orações. A Bíblia nos revela que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos 8, 26, diante do Pai. Isso é verdadeiramente libertador. Muitas vezes não sabemos como orar ou o que pedir. A certeza é que o Espírito Santo está presente, traduzindo nossos anseios mais profundos e as nossas palavras imperfeitas em orações perfeitas, nos dá confiança e paz em nossa caminhada com Deus. E o nosso desafio missionário é escolhermos 5 pessoas pelas quais você quer orar e pelas quais você vai interceder a Deus para que essas pessoas se entreguem ao Senhor Jesus, né? Que este estudo possa ter sido bom, né? Talvez não esteja numa qualidade excelente, né? Mas o conteúdo é maravilhoso, perfeito, né? Espero que você possa ter absorvido o máximo possível. E amanhã estaremos de volta para mais um desafio que é o dia 2. Um abraço e uma boa noite.